Ora, boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a novo episódio do Lanterna Vermelha. Esta noite temos então aqui o terceiro episódio, onde vamos ter aqui dois amigos, dois grandes benfiquistas a lutar por uma vaga nos quartos de final. Recordo uma vez mais, estamos nos oitavos de final, mais conhecida como Ronda 16 para jogos da UEFA, e como tal vamos a ter aqui dois enfrentamentos, aliás um enfrentamento com dois grandes benfiquistas. Boa noite pessoal, como é que estão? Boa noite Joel, boa noite Hugo. Olá Bruno, olá Joel, tudo bem? Pá, vou já começar como o Will. Pá, depois agora logo se vê. Exato. O que é que isto vai dar? Logo se vê se continuas ou se vais abalar na próxima ronda. Daqui a meia hora falamos. Exatamente. Ora, vamos ver então, vou passar a apresentar os concorrentes desta noite. Do lado esquerdo do vosso ecrã tem então o Hugo Carvalho, de 42 anos, natural de Lisboa, mais conhecido como o Ouriço, e trabalha como diretor operacional. Do lado direito do ecrã temos também um indivíduo de 42 anos, o Bruno Cardoso, natural de Alcântara, mais conhecido como o Zambi e de profissão fotógrafo. Estão então apresentados os concorrentes desta noite e para quem não viu ainda nenhum episódio desta nova ronda, vou passar a explicar muito sucintamente como é que isto vai funcionar. Tal e qual como as rondas anteriores, terá assim duas rondas de 11 perguntas cada uma. Na primeira ronda, resposta acertada vale 2 pontos cada um, perguntas alternadas. Na segunda ronda vale apenas 1 ponto por resposta correta, com a grande diferença que se a pessoa falhar a resposta, o próximo poderá tentar assim a sua sorte. A grande novidade nesta ronda são as duas ajudas existentes apenas na primeira fase, ou seja, na primeira ronda, e são então o penalti, passo a explicar. Só há um penalti para a pessoa que joga em casa, que como é evidente é o Hugo Carvalho, por isso é que está do lado esquerdo do vosso ecrã, e então quando eu fizer uma pergunta ao Bruno na primeira ronda apenas, ele poderá gritar penalti antes da resposta do Bruno. Caso o Bruno acerte, o Bruno fatura 2 pontos e o Hugo fatura 1 ponto. Caso o Bruno falhe, o Hugo poderá tentar a sua sorte para ganhar 2 pontos, sendo que o Bruno já não ganhará qualquer ponto. E a segunda ajuda, que é comum aos dois, ou seja, podem usar uma vez cada um na primeira ronda, uma vez mais, é o linha vermelha. A partir do momento que eu formulo uma pergunta, a qualquer momento, antes de dar a resposta, podem dizer linha vermelha e então pegarão no seu telefone e ligarão em altifalante para uma pessoa à sua escolha. E a pessoa poderá assim responder à pergunta e eles usarão ou não a resposta dada por essa pessoa. Depois já fica ao critério de cada um. Ora, está explicado então como é que vai funcionar este terceiro episódio da ronda dos oitavos de final. E ainda antes de começar, como é evidente, temos que ver quem é que vai começar a jogar. E aqui neste programa começa o mais benfiquista, ou seja, o benfiquista que nasceu há mais tempo. E neste caso é o Bruno Cardoso. Bruno, cara ou croa? Hoje cara. E temos então cara, escolhe o Bruno. Bruno, estás pronto para arrancar? Estou pronto para arrancar. Vamos embora, vamos começar então este terceiro episódio dos oitavos de final. Boa sorte aos dois. Muito obrigado. Vamos embora. Obrigado. Vamos começar. Bruno, espera aí, falta explicar uma coisa. Esta ronda é temática e como tal haverá 2 perguntas de modalidades, depois haverá 5 perguntas de futebol antigo e no final 4 perguntas do futebol moderno. E o futebol moderno entende-se como futebol atual, ou seja, do atual plantel do Sport Lisboa e Benfica. E há também uma grande particularidade, para quem já viu os outros episódios sabe o que é que eu estou a falar, vocês não sei se sabem, mas será assim apenas uma modalidade em jogo, ou seja, cada modalidade será apenas usada num programa e uma posição em campo. E já irão perceber quando começarem então as vossas respostas. Bruno, preparado? Vamos a isso. Primeira pergunta de modalidades. Bruno, fez Hugo Gaspar mais de 250 jogos pelo Sport Lisboa e Benfica? O Gaspar no vôlei. Mais de 250 parece muita coisa. Eu vou dizer que não, que fez menos de 250. Fez 252. Pá, foi por pouco. Não levo meio E ponto. assim, Não levo meio ponto por causa disso. So it begins. Hugo Carvalho, quem é Marcel Matz? É o treinador de voleibol do Benfica. Correto. Estou a ver que quem joga em casa tem aqui uma vantagem clara. Campo inclinado. Perguntas-te sim ou não? Bruno, quem foi Hugo Gaspar? O Gaspar foi um voleibolista do Benfica. Correto. Foi, ainda é. Correto. Ainda é. Há de ser para sempre. Tenham atenção que por isso mesmo é que eu não toco na palavra da modalidade, no nome da modalidade, e vocês é que disseram o nome voleibol. Aqui nas perguntas não está. Cabe a vocês saberem quem é que estou a falar, porque poderão não saber. Haverá pessoas de certeza absoluta que até ao final destas rondas não saberão de quem é que eu estou a falar.
Hugo, última pergunta de modalidades na primeira ronda. Qual a nacionalidade de Marcel Mats? Brasileiro. Correto. E temos então o fim das perguntas das modalidades na primeira ronda. Vamos arrancar com o futebol de antigamente. Bruno, primeira pergunta do futebol de antigamente. De que clube chegou, na sua primeira passagem pelo Sport Lisboa e Benfica, Ricardo Gomes? Ricardo Gomes, vou dizer Internacional de Porto Alegre. Errado, Fluminense. Hugo, primeira pergunta do futebol de antigamente. Quem fez mais jogos pelo Sport Lisboa e Benfica? Bastos Lopes ou Humberto Coelho? Humberto Coelho. Correto. Bruno. De que clube veio Germano para o Sport Lisboa e Benfica? Germano, vou dizer Académica de Coimbra. Do Atlético Clube. Errado. Hugo. Quem ganhou a titularidade primeiro no Sport Lisboa e Benfica? Ricardo Gomes ou Moser? Moser. Correto. Bruno Cardoso. Próxima pergunta. Foi Humberto Coelho um produto da formação do Sport Lisboa e Benfica? Ou seja, iniciou a sua formação no Benfica ou veio de outro clube? Veio de outro clube. Correto, veio do Ramaldense. Hugo. Germano foi um dos melhores defesas centrais da nossa história. Ganhou mais de 10 títulos ao serviço do Sport Lisboa e Benfica? Sim. Não, só ganhou 8 títulos. Pronto. Não havia Taça da Liga naquela altura. Foi essa parte. Foi isso que me falhou. Bruno, quem fez mais jogos pelo Sport Lisboa e Benfica? Germano ou Ricardo Gomes? Germano. Ricardo Gomes, 140, 131. Hugo, penúltima pergunta da futebol de antigamente. Entre Sport Lisboa e Benfica e Portugal, Bastos Lopes passou a barreira dos 400 jogos, sim ou não? Não. Não, 397. Bruno, Assim. Bruno, última pergunta do futebol de antigamente. Foi Bastos Lopes um one-man club? Sabes que há dois Bastos Lopes, não é? O defesa central, o defesa central. A qual Bastos Lopes é que nos estamos a referir? Ao mítico Bastos Lopes. Só houve um mítico Bastos Lopes. Defesa central. Pá, estou muito tentado a dizer que sim, mas acho que não. A minha resposta é não. Sim, foi. Muito bom. Há que ver os programas do Terceiro Anel que eu fiz em reação ao Mística A2, onde introduzi Bastos Lopes como um one-man club. Um dos poucos one-man clubs do clube. Hugo, última pergunta da primeira fase. Ou seja, da primeira fase não, do futebol antigamente na primeira fase. Só uma afirmação está correta. Moser tinha mais de 1,90 m ou marcou mais de 10 golos? Tinha mais de 1,90 m. Marcou mais de 10 golos, com 14 golos. Eu diria que o Mozart tinha mais de 1,90 m. Sempre tive como um tipo muito alto, por acaso. Isso era porque tu eras pequenino. Também pode ser por aí. E sempre pareceu gigante. Vamos começar então perguntas do futebol moderno, ou seja, só correspondentes ao atual plantel do Sport Lisboa e Benfica. Muito importante. Bruno, primeira pergunta. Que jogador foi o abre-latas em ambos os jogos europeus disputados? Kerem Aktürkoğlu. Corretíssimo. Hugo, primeira pergunta do futebol moderno. Qual a nacionalidade de Basrami? Albanês. Correto. Bruno. Qual a naturalidade
ou seja, de onde é que é natural, António Silva? António Silva, natural de Aveiro. Viseu. Viseu. Hugo. Quem marcou o gol do Benfica na primeira jornada da Liga Nacional? Ninguém. Correto, 0-3 ao Famalicão. Ia caindo. 0-3. 0-3 para 0-2. nós. Aliás, 0-2, 0-2 para nós. 0-2, 0-2. 0-2. Eu sei, infelizmente estive no estádio. Pareceram 3. Bruno Cardoso ordena por alturas os defesas centrais do Benfica. Qual a ordem? Do mais baixo para o mais alto? Então, diria que estamos a incluir o Basrami. Sim, senhor. Diria Otamendi. Correto. A seguir Basrami. Errado. Então, e a seguir diria António Silva e depois Tomás Araújo. Tomás Araújo mais alto, não. Otamendi com 1,83m, Tomás com 1,84m, Tony com Basrami, 1,87m e Basrami com 1,88m. Muito bem. Olha, não me parece tão grande, estás a ver? Por acaso. Isto Parece segundo o mais site pequeno que o Mozart. do Sport. Hugo, penúltima pergunta da primeira ronda. Otamendi é um trotamundos. Já jogou na Argentina, em Portugal, em Espanha, em Inglaterra e já jogou em mais algum país? Qual? Se sim, qual? Não. Errado, jogou no Brasil. Não. Jogou no Brasil. Jogou por empréstimo do Futebol Clube do Porto. Após a sua compra. Gatas. Última pergunta da primeira ronda para o Bruno. Onde iniciou Otamendi a sua formação? River Plate. Vélez Sarsfield. O River, Carvalho. River, por acaso. Isso é porque ele agora vê os jogos do River. Não vai fazer atrás da propaganda. Deve ser. Deve ser. Última pergunta desta primeira ronda. Quem tem mais expulsões na carreira? Tony ou Tomás? Tony. Tony, 2. Ora, chegamos então ao final da primeira ronda e nenhum dos candidatos usou nenhuma das ajudas. Sentiam-se assim bastante confiantes, mas no final desta primeira ronda temos então em segundo lugar o Bruno com 6 pontos. Bruno, como é que te viste nesta ronda? Difícil. Errei aqui muitas questões, não estava à espera de errar. Pá, e o Hugo está na frente. Foi assim que tivemos na eliminatória anterior. Correr atrás e é correr atrás que vamos ter que continuar. Exatamente, nunca desistir. Benfica é isso mesmo, raça, querer e ambição. Hugo, estás então em primeiro com 16 pontos. Como é que te viste nesta primeira ronda? Pá, quase da altura do Mozart. Eu achava que ele era mais alto, afinal está mais perto da minha altura, portanto sinto-me bem e confiante. Pá. Sim, senhor. Estou a gostar, mas vamos embora. Volto a recordar que são 11 questões, cada questão vale 1 ponto, como é lógico, dá sempre a possibilidade de toda a gente poder dar a volta, e volto a relembrar que são também 2 perguntas de modalidades, 5 perguntas do futebol antigo, 4 perguntas do futebol do atual, ou seja, do atual plantel do Benfica. E como tal, nesta fase estão misturadas, ou seja, a ordem não será a mesma que da fase anterior, ou seja, pode ser agora qualquer pergunta. Estão preparados então? Vamos embora. Boa sorte aos dois, vamos embora. Primeira pergunta da ronda final. Vamos ver onde é que a gente se vai situar. E arrancamos com futebol de antigamente. Quantas temporadas esteve Carlos Mozart ao serviço do Benfica? 6. Errado. Vou dizer 5. Correto. Segunda pergunta da última ronda. Nico, no Atlético Mineiro, encontrou Emerson, ex-defesa esquerdo do Benfica. Mas que outro famoso defesa, ex-defesa central do Benfica, foi seu colega no Atlético Mineiro? Não percebi muito bem a questão. Otamendi esteve no Atlético ok. Mineiro e encontrou Emerson, ex-defesa esquerdo do Benfica. Foi seu colega de plantel, mas ao seu lado na defesa alinhou um ex-defesa central do Benfica, também muito famoso. Quem era? É de Carlos?
É de Carlos? Sim. Correto. Não ia lá. Mítico. Não ia lá. Famosíssimo. É de Carlos. Próxima pergunta. Que defesa central do Benfica foi guarda-redes numa final da Taça dos Clubes Campeões Europeus? Germano. Correto. Ah, Sabes qual é que foi? A final? Contra quem? Contra o Inter. Correto. Após lesão de Costa Pereira, depois de ter dado Costa um frango. Pereira. Depois de ter dado um mítico frango. Tudo a correr bem. Exatamente. Próxima questão. Quem tem mais expulsões por cartão vermelho direto na carreira? Otamendi ou António Silva? Otamendi. Errado. António Silva. Errado. Tem ambos os dois. Tem ambos os dois duas Ambos os ocasiões. dois? Não, tem ambos posso. duas. Não Tem posso. ambos duas. Tem ambos duas expulsões apenas por cartão vermelho direto. O que Nós mostra... esquecemos que o Otamendi jogou muitos anos no Porto e no City, pá. Exato. Meu. É aquele nível... Só no Porto já sabes que passa em colo. E na Depois, a Argentina, partir daí, e na Argentina, que também não há vermelhos diretos. Na Argentina ainda existe. Uma pessoa esquece deste nivelador, meu. Quem é o defesa central mais goleador da história do Sport Lisboa e Benfica? Humberto Coelho. Correto. Próxima pergunta. Qual é o primeiro nome de Basrami? Adriano. Correto. Próxima questão. Quantos títulos europeus ganhou Bastos Lopes? Nenhum. Correto. Próxima questão. Otamendi é o defesa central mais experiente. Quem é o segundo do atual plantel do Sport Lisboa e Benfica? Isso tem a ver com o quê? Número de jogos? Número de jogos em categoria sénior. Profissional. António Silva. Correto. Eu estava vendo, pois, lá tal como o Tomás também jogou muito no Gil Vicente, estava um bocado... Por incrível que pareça, tem o dobro de Tomás Araújo. Por incrível que pareça. A sério. Um Tem o bocadinho. ano passado. Tem o ano passado. Mas está bem, Exato. tens razão. Duas Tens razão. épocas inteiras a jogar e o Tomás tem uma. E tem mais internacionalizações, competição europeia, taças. Sim. Quantas finais europeias jogou Ricardo Gomes como titular do Benfica? Uma. Correto. Penúltima pergunta da última ronda. Em que década foi fundado o voleibol no Benfica? 40? Errado. Pá, 50 ou 60, vou dizer 50. 30, 1939. Mais precisamente 31 de maio de 1939. Última pergunta desta última ronda e como consequentemente do terceiro episódio. Quantos títulos já conquistou Marcel Matz ao serviço do Benfica? 4. Errado. Quantos títulos? Títulos totais. Pois. 11. 13 títulos conquistou. Ora, chegamos então ao final deste terceiro episódio e em segundo lugar ficou o Bruno com 11 pontos. Como é que te viste então neste terceiro episódio do Lanterna Vermelha, ronda dos oitavos de final, Bruno? Penalti. É a única coisa que eu tenho para dizer. Fui gamado, mas tudo bem. Nem sequer foi usado penalti. Estes gajos são incríveis. Para reclamar, fazem tudo um pouco. Gamadíssimo, mas tudo bem. Continuamos amigos na mesma. Hugo, tu que foste o grande vencedor deste terceiro episódio com 19 pontos, como é que viste então neste terceiro episódio da nova ronda do Lanterna Vermelha? Apesar do campo ser escorregadio e ter um adversário de grande valia à minha frente, estou contente. Não estava à espera. Sim, senhor. Olha, vamos embora, vamos. Agora venha ao Fura. O Fura está todo convencido, venha ao Fura. É assim, volto a recordar que isto normalmente era um programa semanal e que a ideia era ter acabado até ao verão, mas decidimos mudar a estrutura e vai ser uma season anual, ou seja, vai durar o ano inteiro. A grande final será em dezembro e, como tal, agora no mês de outubro irão sair vários episódios por semana. Sairá um episódio ou 2 episódios por semana até ao final de outubro, até que concluímos esta fase.
A próxima fase será live e assim sendo o Hugo vai passar à próxima fase. Não saberá ainda quem é o seu adversário, pois haverá novo sorteio. Para despedir, Bruno. Pá, um grande abraço ao Hugo, foi um justo vencedor e espero que leve o caneco para casa. Em relação a ti, Joel, muito obrigado pelo convite, pela participação e esperemos que haja muitos mais passatempos deste estilo ainda aí no terceiro anel. Hugo, para despedir. Olha, agradecer-te o convite. É sempre um gosto porque a brincar aprendemos muito. Há aqui muita informação que nós não temos e que vamos aprendendo e tudo o que é benfiquismo e tudo o que é para nós apreendermos, pá, é sempre bom. Pá, ganhar ainda é melhor, sabe bem, dá-me bragging rights no Manolito, portanto, siga e vamos embora. Obrigado ao Bruno, sempre um gosto e pá, venha à próxima fase então. Ainda não está decidido o prémio final, aliás está decidido, mas acho que vou ter a alterar para uma faixa para poderem usar no Manolito a dizer grande campeão do Lanterna Vermelha. Espero poder contar com vocês os dois na próxima temporada e o Hugo passará à próxima fase. Uma boa noite para todos e viva o Sport Lisboa e Benfica! Viva o Benfica!